Ouviremos agora Jennifer Heman, que é redatora, publicitária, apaixonada por sustentabilidade e cidades, criadora do movimento Curativos Urbanos, que ganhou destaque na mídia ao chamar a atenção sobre os machucados das calçadas, trazendo à tona a discussão sobre os problemas relacionados à mobilidade de pedestres. Com vocês, Jennifer, por Ruas Mais Belas. Bom dia a todos. Bom, eu vou apresentar para vocês o Bela Rua. Bela Rua é duas coisas. Na verdade, é uma ideia de rua, um conceito, e também é uma startup, um negócio social. Consigo fazer isso? Consigo. Bom, caminhando surgiu uma ideia. Tudo começou um dia que eu estava indo para o trabalho. Eu pego o ônibus para ir para o trabalho, tenho que caminhar uns 15 minutos até o ponto. E eu fui caminhando por uma rua que eu adoro, que é toda arborizada e bonita, e pensei, putz, como eu gosto de caminhar nessa rua, como eu gosto dessa caminhada. Nos dias anteriores, eu não sei se eu estava doente, eu peguei carona, o que foi, eu não tinha feito esse trajeto. Então, quando eu fiz, depois de um tempo sem fazer, eu disse, nossa, como é legal fazer isso, como eu gosto dessa caminhada. E aí eu pensei, tá aí, as pessoas não gostam muito de caminhar pela sua cidade, de curtir a cidade, porque as ruas não são legais. Se todas as ruas fossem como essa, que está num bairro nobre, vamos dizer, de São Paulo, se todas as ruas fossem como essa, as pessoas gostariam de caminhar na sua cidade e se sentiriam mais felizes, como eu, de manhã, nessa caminhada. E aí eu pensei, mas quem vai fazer isso, né? Quem vai deixar as ruas mais belas, mais legais? E aí eu decidi que eu faria, de algum jeito. Bom, e aí eu fui pesquisar sobre o assunto, porque eu trabalho com publicidade faz 8 anos, e, apesar de sempre ter curtido o assunto meio ambiente, de cidades, transporte público, mobilidade, eu nunca tinha ido realmente de cabeça para esse lado de urbanismo, né? E aí eu fui pesquisar o que seriam essas ruas legais. Existe alguém que já faz isso no mundo? Como funciona? E aí eu encontrei esse nome, Jane Jacobs. Ela era uma ativista norte-americana. Na verdade, eu não sei se ela é canadense, depois foi para lá. Mas ela lançou um livro na década de 50 chamado A Morte e Vida de Grandes Cidades. Nesse livro, ela fala basicamente que ruas interessantes formam uma cidade interessante. E o que ela faz? Ela analisa o uso da calçada. Então, ela fala o seguinte, uma calçada, uma rua que tenha vários usos, várias atividades, que convide as pessoas para usarem tanto para comércio, quanto para esporte, quanto para descansar, ou para sentar e conversar com os amigos, é uma calçada mais interessante. E, por ela ser mais interessante, ela convida mais pessoas para frequentarem aquele local. E o que acontece? Sem saber, as pessoas acabam sendo os olheiros da rua. Elas acabam zelando pela sua segurança, o que faz com que a rua acabe sendo mais segura. Também encontrei esse nome, o Yangel. Ele é um arquiteto dinamarquês. Tem um livro chamado Cidades para Pessoas. E, nesse livro, ele fala como, com a entrada do automóvel nas cidades, isso impactou até na forma como as ruas são construídas, como os prédios são construídos. Nós temos fachadas largas, letreiros enormes, que, para quem está numa velocidade de 60 km por hora e vê de longe, é legal. Mas, para quem está caminhando a 5 km por hora e vai passar alguns segundos por ali, não é nada interessante. A pessoa não tem muitos detalhes para reparar, ela não fica interessada pelo local. E aí ele fala o seguinte, que o ser humano, para se manter sempre interessado, ele precisa de uma novidade a cada 5 ou 6 segundos. Por isso que fachadas curtas são mais legais, fachadas menores com mais detalhes. Porque a pessoa vai andando e tem sempre alguma novidade. Só que nessas fachadas enormes, não tem novidade. E aí acaba sendo chato, parece que está caminhando faz mais tempo. E ele também fala da escala humana, que é exatamente isso. A cidade pode ser linda olhando de um avião, mas, quando você passa por ela, ela não é tão linda assim. E também conheci o Project for Public Spaces, que é uma organização em Nova York, que já atuou em mais de 40 países no mundo, o mote deles é as pessoas criarem e manterem seus espaços públicos, porque isso, através da cocriação desses espaços, na verdade, está construindo uma comunidade mais forte. Você está construindo uma participação ali
delas, elas colocam a sua opinião. Afinal, são elas que usam esses espaços, então ninguém melhor do que elas para dizer como elas querem usá-los. Isso é uma referência bem forte para a gente. Bom, e agora eu faço o convite para vocês pensarem um pouquinho qual é a rua mais legal que você já conheceu e como é essa rua. Eu vou falar aqui, a gente tem alguns palpites, tá? Ela é uma rua acessível. O que isso quer dizer? Que você transita por ela a pé, que é o meio de transporte mais democrático de todos. Você pode transitar por ela com segurança de bicicleta também. São meios que você não precisa pagar para usar, né? Então, ela beneficia esses meios de transporte. Ela é uma rua saudável, isso quer dizer que você escuta mais passarinhos, pessoas e crianças do que motores e buzinas. Ela tem baixos níveis de poluição e ruído. Ela é uma rua atrativa, bonita. Ela tem beleza, ela tem algumas plantas, a arquitetura é legal. Não dá vontade de simplesmente passar por ela, dá vontade de parar e tirar uma foto, ou então de ficar ali um pouquinho, sentado num banco, olhando, reparando nas outras pessoas. E ela é uma rua convidativa também. Isso quer dizer, tem várias atividades. Você pode sentar ali para tomar um café. Quem é que não gosta? Estou passando por uma rua, vejo um cafezinho legal, sento um pouquinho, converso com um amigo. Você pode sentar num banco, simplesmente, numa praça. Você pode descansar, fazer exercícios. Não tudo ao mesmo tempo, mas alguma mistura de atividades ali. E, por causa disso tudo, ela é uma rua segura, como eu tinha falado lá da Jane Jacobs. Ela atrai pessoas, que acabam sendo esses olheiros da rua e fazendo com que ela seja mais segura, zelando pela sua segurança. Ruas acessíveis, saudáveis, atrativas, convidativas e seguras são belas ruas. Esse é o nosso conceito de rua. Ok. Esse é o conceito da rua, mas como é a startup Bela Rua? Como a gente vai transformar ruas em belas ruas? Através do placemaking. Placemaking, na verdade, é uma ferramenta de planejamento, projeto e manutenção de espaços públicos, onde as pessoas são as protagonistas. Esse conceito, essa ferramenta é usada pelo Project for Public Spaces, em Nova York, que consiste no, sim, transformar espaços públicos em lugares mais legais para as pessoas, com as pessoas, porque são elas que estão lá, são elas que usam, são elas que vão dar ideias e são elas que vão ajudar a construir. O Bela Rua vai ser apenas um articulador para tornar isso possível. Então, o Bela Rua mobiliza as pessoas para transformar ruas em belas ruas. O que a gente faz? O primeiro passo, reunir essas pessoas interessadas, ouvir o que elas têm a dizer, todas as suas ideias, testar as ideias com intervenções rápidas. Depois, colocar essas ideias no papel, fazer um desenho e aprovar, alvará, como que a gente faz isso, como se transforma esse espaço. Depois, captar recursos e executar o projeto. Captar recursos de várias formas, tanto com empresas, investimento privado, como crowdfunding, colocar nesses sites onde as pessoas podem doar um pouquinho e fazer o projeto crescer e apoiar no que elas acreditam. E também fazer coisas, por exemplo, sei lá, a gente vai estar mudando um espaço público na Zona Norte. Vamos fazer uma exposição na Zona Sul, contando a história, quem são aquelas pessoas e o que elas estão fazendo lá, para também angariar verba. Enfim, formas criativas de captar esse recurso e de mostrar esse projeto. Mas, além disso, a gente quer um pouco além de só de transformar e também educar as pessoas para que elas mobilizem a sua comunidade. Então, todo esse conhecimento que a gente está tendo sobre placemaking, fazer workshops, fazer cursos, palestras falando sobre isso, e também eventos. A gente pode fazer uma semana do espaço público, onde a gente traga o Yangueu, traga o PPS, traga o Jaime, para falarem sobre isso e incentivarem as pessoas. Bela Rua também conscientiza as pessoas sobre a sua cidade. Então, estudos, pesquisas, intervenções artísticas, como é a relação do cidadão com a cidade, o que pode ser melhorado, o que eles querem e o que eles podem fazer para mudar. E Bela Rua também atua com governos e empresas que têm o mesmo objetivo, dando consultoria e fazendo execução de projetos com esse pensamento, com esse viés, de colocar as pessoas como protagonistas. E não simplesmente colocar, nossa, aqui vai ser muito legal se a gente tiver um projeto X, só que as pessoas mal foram ouvidas e talvez não é isso que elas queiram lá. E o que a gente já fez?
E aí entra os curativos urbanos, que foi a nossa primeira intervenção artística, vamos dizer assim. Na verdade, a gente nunca se considerou artista até alguém dizer, é um coletivo artista, de artistas, enfim. O que a gente fez? A primeira coisa que uma rua precisa, o básico do básico, é uma calçada decente, para as pessoas pelo menos caminharem por ali. Tem lugares em São Paulo que nem calçada tem, né? A Natingui ali, o meu marido trabalha ali perto, é muito estreita. Tem uma partezinha ali, uma curva que você pensa, meu Deus, se vier um carro a toda agora, para onde que eu vou? Tem uma parede e tem os carros. E aí, então, o que a gente fez? Vamos chamar atenção para isso, porque, às vezes, a gente acaba passando no dia a dia, todos os dias pelas ruas, e pensando, tá, isso é normal, é assim que as coisas são. Mas não é assim que as coisas deveriam ser. A gente acha super legal quando vai para a Europa e vê aquelas calçadas largas e ruas bonitas, mas por que tem que ser só lá? Ah, porque no Brasil não funciona. Claro que funciona, todo mundo gosta disso. Então, o que a gente fez? Criou uns band-aids, uns curativos gigantes e coloridos, fofinhos, para chamar a atenção de uma forma bem humorada para esse problema. Os buracos das calçadas, os desníveis, os degraus. E o objetivo é isso, chamar a atenção para o problema, incentivar as pessoas a pensarem sobre ele e, quem sabe, agirem sobre ele também. Mostrar que você não precisa simplesmente criticar, você pode também tentar fazer a sua parte. E levar informação, porque muita gente não sabe, por exemplo, que o responsável pela manutenção da calçada em frente à casa é o proprietário, e até o locatário agora, né, Ana? Não tô, e até o locatário. Então, e as pessoas não sabem disso. Nem a gente sabia. Eu não sabia direito. Então, foi legal quando a gente começou a ação, foi pesquisando e descobrindo, putz, o que uma rua precisa ter e como isso funciona. E aí, os lugares que a gente curou em São Paulo foi a região da Paulista, Pinheiros, Vila Madalena, no centro de São Paulo e no Bexiga, e no Rio de Janeiro, que tem uma integrante que mora lá, em Botafogo e Gávea. E aí foi bem legal, porque a ação foi sendo divulgada assim, pela internet, e também em vários veículos, que depois eu vou falar para vocês, mais ou menos. E aí as pessoas vieram na fanpage e perguntaram, tá, mas como é que eu faço na minha cidade? A minha cidade precisa muito disso. Como que se faz um curativo? Aí a gente montou um passo a passo, e a ação foi replicada em Campinas, Assis, Porto Alegre, Natal, Vitória da Conquista, e até em Roma, na Itália. Ele ficou sabendo de alguma forma e entrou em contato. Foi super legal. Em um mês, só um mês, o projeto foi divulgado por pelo menos 5 canais de TV, entre eles Globo News, SBT, Gazeta, 4 jornais impressos, como Folha de São Paulo e o Estadão, 2 revistas, como a Revista da Folha, e 2 rádios, a CBN, com o Dimenstein, e a ESPN. O que foi muito legal, na verdade, isso, porque às vezes parece um pouco de exibicionismo, mas é legal porque o nosso objetivo era chamar a atenção do problema, e sempre que saiu uma matéria sobre os curativos, saiu uma matéria sobre como deveriam ser as calçadas e quais são os problemas enfrentados de mobilidade, tanto para quem está numa cadeira de rodas ou quanto para uma criança, enfim. E a nossa maior recompensa foi ver algumas calçadas consertadas. Tudo bem, não é um conserto perfeito, assim, ali está faltando a via, né, a guia para deficiente visual, mas chamou a atenção. Um dia teve um curativo, agora tem uma calçada consertada. Hoje a gente já tem quase 6 mil pessoas que curtiram a nossa fanpage, a maioria das marcas atinge esse número com pelo menos algum investimento em mídia no Facebook, a gente não gastou nada. E onde estamos no momento? Bom, a gente está na busca de investimento e parcerias para startup. Então, parcerias com prefeituras, se vocês tiverem algum contato interessante, por favor, escrevam para a gente. E também buscando um investidor interessado na causa, que tenha essa paixão também por cidades e queira nos ajudar. E também estamos planejando um mapeamento de São Paulo para definir a primeira rua a virar bela. Porque a gente quer fazer uma coisa bem... Vamos conhecer São Paulo, no geral, para ver quais são as centralidades, por exemplo, de cada zona, de cada bairro, onde tem maior fluxo de pessoas, mas as piores ruas. Então, vamos atuar por aí, abrir uma votação para a galera, todo mundo pode contribuir. Se vocês conhecerem alguma pesquisa interessante, algum contato de... enfim, institutos de pesquisas legais que podem nos ajudar. Até faculdades de arquitetura e urbanismo são interessantes. Enfim, estamos abertos a todos os contatos e ajuda possível. E aí, aqui, o final era vamos começar, mas depois do papo do professor Marcos, eu acho que vamos inovar? Vamos? É isso, gente. Obrigada. Esse é o meu contato.